Olá, eu sou Frank, eu sou fluente em inglês e português e quando eu estudava essas línguas, eu encontrei um método para estudar elas rapidamente, a qual usei no aprendizado da língua russa e consegui ótimos resultados em pouco tempo. Esse vídeo está pensado para pessoas que começaram a estudar inglês ou pessoas com um nível básico de inglês da escola, ou pessoas que sabem algo de gramática de inglês, mas que têm problemas no momento de falar. Então, vamos começar com o vídeo. Antes de iniciar com o vídeo, eu gostaria de dar uma breve explicação sobre o método. Se você já assistiu meu vídeo, o maior erro dos brasileiros ao falar inglês, você deve saber que o erro é colocar pretextos para não ter uma conversa fora da aula de inglês. Se você ainda não assistiu, eu recomendaria assistir porque dou umas dicas de como solucionar isso. Voltando ao assunto, muitas pessoas preferem estudar 3 meses, 6 meses, 9 meses ou mais gramática para se preparar para falar inglês, né? Mas quando eles têm sua primeira conversa em inglês, só aí reparam que não conseguem falar inglês ou que não conseguem manter uma conversa em inglês. Então, o objetivo desse método é manter uma conversa em inglês desde o início do aprendizado da língua. E como vamos fazer isso? Vamos fortalecer a escuta e a fala desde o início do aprendizado, que são as partes mais importantes de uma conversa. Então, vamos com o primeiro passo. Passo 1. Escrever uma lista com as perguntas mais comuns ou temas básicos em inglês. A primeira coisa que eu fiz quando eu estudei russo e não fiz, infelizmente, quando eu estudei inglês ou português, foi estudar a parte básica de uma conversa. Para isso, eu criei uma lista com temas e perguntas repetitivas que as pessoas faziam para mim. Então, essa é a minha lista. Eu coloquei falando coisas de mim, falando sobre meus planos, sobre a minha rotina, a música que gosto, livros, coisas básicas que iríamos falar na primeira conversa. Então, você pode se guiar da minha lista ou pode criar sua própria lista, mas tem que ser coisas que você costume falar numa conversa. Passo 2. Escrever um texto por cada tema da lista. Vamos começar com o primeiro tema da lista, Talking About Me, falando de mim. No texto, vamos escrever as possíveis perguntas do texto e também as respostas, sua resposta que você daria. Então, as possíveis perguntas seriam, me fala de você, né, em português. Então, agora você tem que traduzir essa frase para o inglês, que seria, Tell me about yourself. Aqui coloquei exemplos onde cometi erros de propósito, pois é muito provável que isso aconteça com você. Depois, a resposta em português e a sua tentativa de escrever em inglês. Agora você deve se perguntar, como vou escrever as palavras ou frases se ainda não sei nada? Bom, o que eu fazia nos primeiros meses do aprendizado era traduzir palavras, frases ou todo o texto, se for preciso. Como todos sabemos, os tradutores são péssimos porque traduzem coisas sem sentido ou coisas erradas. Mas não se preocupe, aqui só queremos o texto completo, a estrutura do texto completo. Os problemas de tradução vão ser resolvidos no próximo passo. Então, vamos com o passo 3. Passo 3. Mandar seu texto para uma pessoa nativa ou com nível avançado de inglês. O objetivo é que essa pessoa corrija e mande um áudio lendo seu texto. Desse jeito, você tem seu texto escrito corretamente, um áudio com a pronúncia correta e frases que nativos ou pessoas fluentes em inglês usam no dia a dia. Aqui, por exemplo, tenho o texto que eu corrigi. Podem perceber os erros que corrigi de vermelho? E além disso, está o áudio que eu fiz como exemplo. My name is Frank. I'm 23. I'm an engineer. I finished university last year. I like football, but I love to play the guitar and sing. Você tem que escutar o texto várias vezes durante a semana. E assim, pouco a pouco, vai aprender novas palavras, o ritmo como nativos falam, e em pouco tempo será capaz de falar o texto numa conversa real. Desse jeito, você vai melhorar sua fala e escuta desde o início do aprendizado. Mas você deve pensar, os livros de inglês têm textos parecidos e também tem áudios falados por pessoas nativas. Isso é verdade, mas infelizmente esses textos não foram feitos por você. O que quer dizer que esses textos
tem palavras que você não vai usar muito na sua conversa do dia a dia. Por exemplo, meu texto, eu falei que eu sou engenheiro, que gosto de futebol, que gosto de tocar violão e muitas outras coisas, né? Pode ser que você não estude engenharia, ou pode ser que não goste do futebol, ou de cantar, ou de tocar violão. Então, essas palavras para você no início ainda não são úteis. Você talvez seja mulher e tenha 25 anos e estude medicina e goste de jogar voleibol e outras coisas. O objetivo é aprender palavras que sejam úteis para você desde o início. Finalmente, umas dicas sobre o método. Não ouça o áudio várias horas durante um só dia e depois não ouvir o áudio durante a semana. Não vai funcionar assim. Você tem que ouvir pouco a pouco, na manhã, depois na tarde, no ônibus, talvez na noite, e repetir isso durante a semana. A segunda coisa para lembrar seria, quando você já aprendeu um tema, colocar em prática todo o aprendido numa conversa de 5 minutos. E finalmente, lembre-se de ir pouco a pouco. Leve o tempo necessário para acabar com o primeiro tema e só quando já sabe o primeiro tema, já aprendeu as palavras e já sabe falar ele sem problemas, pode começar com o segundo tema. Eu dava 5 ou 6 dias para cada tema quando eu comecei a estudar russo. Isso é tudo. Em breve vou fazer um vídeo falando de como aprender gramática facilmente, onde esses textos que vocês escreveram vão ser muito importantes. Espero que o vídeo seja útil para vocês e até mais!